o fio da meada. Primeiro, bom dia, né? É, feriado para quem? A gente tinha um professor no primeiro semestre que ele saiu, mas ele falava assim: estudante de medicina não tem folga. Depois que vocês assinaram o contrato de matrícula, acabou. Então é isto. Então a gente vai abraçar essa causa de não ter mais folga. Vamos, dar uma olhada no slide que eu tinha preparado ontem. A parte prática, eu acho que deu para treinar, deu para rever de acordo com aquele material que eu passei para vocês, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida ainda, podem tirar. A gente falou ontem sobre a aferição de PA. No slide eu coloquei alguns pontos que se pode aferir, porém a gente vai ficar na braquial. Na prática de vocês, é braquial. Todo mundo tá ok com essa parte que a gente falou ontem? Vocês podem só levantar a mão para dizer sim. Mas perfeito, galera. Eu tinha feito até um. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Eu tinha feito como é que chama? Deixa eu mudar aqui o jeito que eu tô apresentando para ficar na minha tela. Compartilhar a tela. Aqui. Eu não estou enxergando a minha apresentação, mas estão conseguindo ver, né? Vou colocar aqui a imagem. Vocês estão conseguindo ver o quadrinho? Eu gosto Luísa, não muito. tô vendo, não. Eu acho que é por. E agora? Não, né? Não, tô vendo, não. Como é que eu abro isso, né? Deixa eu ir pro meu Gemini, peraí. Eu gosto muito de histórias em quadrinho, inclusive era o meu objetivo de monitoria. Eu acho que é muito mais fácil aprender com quadrinhos. Eu vou mandar para vocês no WhatsApp, porque eu acho que fica ruim de abrir imagem no computador. Mas é uma história em quadrinho, mostrando os procedimentos, tá? Depois eu vou enviar tudo para vocês. Aqui também tem dos linfonodos. Aí depois eu envio. Deixa eu voltar para outra tela. Gente, eu tô com 4 telas aqui. Beleza. Então, a tabela de pressão arterial, lembrando que essa aqui é atualizada, tá? Porque ano passado teve uma atualização das referências. E aí, mas assim, pelo que eu entendi, os professores ainda estão levando em conta que 120 por 80 é normal. Então, vocês vão continuar com essa percepção, que 120 por 80 é normal. Palpação de linfonodo, a gente não. Gente, ignora esse texto aqui, porque eu não consegui alterar. Mas palpação de linfonodos, a gente vai falar um pouco sobre linfonodo suspeito, que vai cair na prova teórica de vocês. O que é um linfonodo suspeito? É suspeito de malignidade. Então, quando vocês encostam no linfonodos que estão aumentados, ele pode estar falando sobre um processo inflamatório, mas também pode estar com um processo de malignidade. Qual a diferença dos dois? O maligno, ele é fixo. Ele não fica se movimentando quando você palpa, faz aquele movimento circular. Ele é fixo e bem duro. Só que essa dureza, ela acaba se confundindo um pouco com a inflamação também, porque o inflamatório também é um pouquinho duro. A grande diferença, inflamatório dói, e dói muito quando você palpa. Os malignos não. O linfonodo suspeito ele é indolor. E ele também ele persiste por mais tempo. O inflamatório, ele vai diminuir conforme o tempo, conforme vai passando a inflamação.
E aí, você vai juntar com a suspeita clínica do paciente, a anamnese clínica. Se ele falar, eu perdi peso, sem fazer dieta, perdi peso muito rápido, também é uma suspeita clínica. E aí, a caracterização do linfonodo, isso aqui é importante tanto para a prática quanto para a teórica. Vocês sempre têm que falar qual é a cadeia que vocês estão sentindo aquele linfonodo mais crescido, o diâmetro aproximado, que o normal é você não conseguir pegar no linfonodo. Mas quando ele está maior do que 2 centímetros, gente, 2 centímetros é muita coisa. Quando ele está maior do que 2 centímetros, você consegue medir. E aí você vai falar o tamanho. Você vai falar a consistência dele, ele pode estar macio, pode estar elástico, pode estar endurecido. E o pétreo é literalmente parecer uma pedra. Vocês não estão conseguindo ver o slide, não? Não, Luísa, não Não, tá não tá aparecendo, aparecendo não. aqui. Tá aparecendo para uns e não tá aparecendo para outro? Não, não tá aparecendo. Pra mim não tá. Então vamos de novo aqui. Vou mudar para tela fixa. E agora? Ainda não tá aparecendo. Ainda não tá. Oxi, gente. E para mim tá aparecendo. Luísa, quer me mandar que eu envie aqui para Emanuele reproduzir? Pode ser? Eu mando, peraí. Pronto. Nada ainda, né? Nossa, gente, que triste. Vou mandar, peraí. Você que falou que era para eu enviar? A Yas. Ai, Yas. Deixa eu pegar aqui o. Tu consegue abrir no Canva, né? Porque eu vou mandar o link, porque tem vídeo. Uhum. Mandei. Meu Deus, gente, que estranho. Será que se eu botar pra tela principal eu consigo? Deixa eu tentar aqui na outra tela. Apareceu? Acabei de enviar aqui, viu, Manu? Estranho, pra mim tá normal. Luísa, pode ser o modo de transmissão que você tá dentro do Meet. Porque quando você pede para transmitir, tem várias opções. Tipo, tem tela cheia, que vai mostrar tudo que você tá vendo na sua tela. Aí tem as janelas. Pode ser que esteja em uma janela diferente. Tá, vou tentar aqui. Foi? Não apareceu nada? Nada ainda. E eu já apresentei de todo jeito. Agora deu certo. Pronto, deu certo. A Manu Agora deu colocou certo. aqui. Tá. A Manuela tá apresentando. Pois pronto, então ela fica apresentando aí com a gente. Deixa eu organizar A de novo aqui meu explicação na computador. tela, acompanhando, explicando, eu vou só passando. Tá bom. Obrigada. Então vai lá para o slide de caracterização do linfonodo. Na verdade, passa mais um. Fica nesse, do linfonodo suspeito. Vamos revisar também as cadeias, né? A parte do linfonodo suspeito, deu para entender? Mesmo sem a imagem? Poderia só repetir, Luísa, por favor? Posso. Que esse aqui vai cair na prova, viu, gente? O doutor Paulo pediu para pontuar bastante. Linfonodo normal. O normal é não ser palpável. Ele não é palpável, ele é pequenininho. Se você conseguir sentir, ele é muito pequeno. Ele não é duro, ele é bem elástico. Então, normal é isso.
Já o linfonodo inflamatório e o suspeito, os dois vão estar crescidos. Os dois vão ter um crescimento parecendo uma bolinha mesmo. Inclusive, eu tô com um bem aqui, atrás da minha orelha, que é o auricular posterior. E aí os dois vão estar crescidos. A grande diferença entre os dois é que o inflamatório, ele dói bastante, ele é muito sensível. Já o suspeito de malignidade, que é uma neoplasia, ele vai estar indolor. Os dois vão estar durinhos, o inflamatório ele vai estar doendo e o suspeito vai estar indolor. E a outra diferença, o inflamatório, ele é móvel. Apesar de estar bem dolorido e crescido, ele é móvel. Já o suspeito de malignidade, não, ele é fixo, ele é aderido. E aí, junto com a história clínica do paciente, para saber se realmente tem uma suspeita de malignidade. Qual é a principal parte da anamnese que vocês vão perguntar? Você perdeu peso? Aí vocês vão perguntar, esse peso você perdeu rápido? Esse peso você perdeu quanto? Entendeu? Mais ou menos? E geralmente a malignidade, isso aqui é para tudo, tá? O peso, em qualquer neoplasia, ele vai perder quando vocês forem para qualquer sistema. E vai ser uma perda de peso muito rápida e inexplicável. O paciente geralmente não faz dieta, não faz nada. E aí, nas cadeias de linfonodos, a gente vai ter submentoniano, que é esse do queixo. A professora ensinou vocês a iniciar por ele, né? Então, vem aqui com as polpas digitais, o segundo, terceiro e quarto, quirodáctilos. Vem palpando aqui submentoniano, submandibular. É bem abaixo da mandíbula mesmo. E aí tem o tonsilar, que é o da parótida, bem aqui no ângulo da mandíbula. Sobe para os pré-auriculares, que é a frente do ouvido, dá uma volta pela orelha, pega no auricular posterior, e aí vocês vão lá para o occipital. O occipital é na base do crânio. Aí volta para frente, vocês vão pegar nos cervicais posteriores, lembrando de acompanhar o músculo externo-cleidomastoide, né? Que é esse aqui da lateral. Então, cervicais superficiais, aí vocês vão para a cadeia cervical profunda, que é mais embaixo, e segue para as cervicais posteriores em direção à clavícula. E aí, acima da clavícula, a gente tem os supraclaviculares. Então, vocês fazem esse caminho aqui, para não esquecer de nenhum. Essa ordem não é obrigatória. Não é um padrão, mas realmente fica mais fácil de lembrar. Pode passar o slide. E aí, na caracterização do linfonodo, vocês vão ter que falar tudo isso. Tanto na prática, quanto na teórica, se eles pedirem. Então, vocês vão falar qual foi a cadeia que foi acometida, qual foi a localização. Pode ser que, no OSSE, eles coloquem um caso clínico da palpação de linfonodos. Vocês vão ter que realizar o procedimento inteiro. E, no caso clínico, o paciente tem um linfonodo crescido na cadeia cervical superior, ou superficial. E aí, mesmo que o paciente não tenha lá na hora, vocês vão ter que adotar que ele tem. Entenderam? Vocês têm Sim, aí que... no caso a gente só confirma a Exato. região, né? Exato. É quase um teste de memória. Vocês vão ter que decorar o caso, e aí vocês vão ter que adotar que realmente o paciente está com aquele linfonodo crescido. E aí, o que eles vão esperar de vocês? Que vocês falem toda a caracterização. Vocês falem. Linfonodo na cadeia da cervical superficial, com diâmetro aproximado de 2 centímetros. A consistência é endurecida. Ele está móvel, porque vai depender. Se o caso clínico colocar que é uma inflamação, vocês colocam que é móvel. Se o caso clínico falar que é um linfonodo suspeito, ou então falar que o paciente perdeu peso muito rápido, aí você vai ter que falar que é fixo, aderido. Falar da sensibilidade, tudo isso vocês vão ter que falar de acordo com o caso. Entendeu? Tudo ok? Linfonodos? Tudo ok. Show. Vamos para o próximo. Pode passar.
Palpação da tireoide. A tireoide, o que eles esperam de vocês? Primeiro, saber o que é, né? Porque na teórica pode ser que caia o que é a tireoide. É tudo plausível de cair. E aí, saber que é uma glândula que está aqui abaixo da cartilagem tireoide, que é esse pomo de Adão que dá para ver nos homens. Nas mulheres não dá para ver tanto, é mais na palpação que você consegue sentir uma protuberânciazinha. E aí ela vai estar aderida à traqueia e é uma glândula que vai regular o metabolismo. Nela a gente pode ter algumas doenças, como o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. E aí vocês precisam saber de toda a região anatômica dela e funções. E aí na palpação, como a gente viu lá no material que eu enviei para vocês, lembrar de observar a deglutição, porque o normal é a tireoide se movimentar junto com a traqueia durante a deglutição, junto com a laringe durante a deglutição, certo? Por conta da glote. E aí vocês vão observar, deglute, paciente deglutiu e subiu, show, tá certo. E aí vão para trás do paciente e começam a palpar. Palpa bilateralmente, depois vocês vão com uma mão lateralizar e com a outra palpar, depois outro lado. Certo? Cuidado com a pressão que vocês forem colocar no paciente para não gerar uma dificuldade respiratória. Pode passar. Aqui a gente vai entrando na parte de respiratório. A gente vai falar primeiro da palpação. Primeiro de tudo é a inspeção, né? Isso vocês já sabem. A ordem do exame clínico. Inspeção, ausculta, palpação, percussão. E aí, viu a inspeção, viu como é que tá a frequência respiratória, profundidade respiratória, tá com dificuldade, posição do paciente, se ele tá tendo uma posição de conforto respiratório. Isso tudo vocês têm que se atentar na inspeção estática e dinâmica. Passando, vou pular um pouquinho a ausculta para a gente falar dela só depois. Mas vamos falar primeiro da palpação, do frêmito tóraco-vocal. Frêmito tóraco-vocal é o 33. Quais são os exames que vocês vão pedir para o paciente falar o 33? É o frêmito e... Vixe Maria, me fugiu o nome. É a do vocal. Meu Deus, esqueci o nome. Vai, alguém me relembra aí, vocês têm que saber. Gente, fugiu o nome. É o vocal, que é egofonia, pectoriloquia afônica. Eu lembro dos nomes difíceis, mas não lembro do nome do exame. Mas vamos prosseguir. Então, no frêmito tóraco vocal, vocês vão pedir para o paciente falar 33, enquanto vocês vão palpando com a borda ulnar da mão. A borda ulnar da mão é essa aqui, ó. E aí, vocês vão falar, fale 33, palpa de um lado, palpa do outro. Vai fazendo de zigue-zague. Porque vocês precisam fazer simetria comparada, certo? Não façam de um lado e depois do outro, porque não vai contar para a prova. É zigue-zague. E aí, o que ela vai avaliar? Ela vai avaliar a vibração que você está sentindo na pele do paciente. E aí, o que vocês têm que saber para a prova? Vai cair com certeza. Em quais situações o frêmito tóraco-vocal vai estar diminuído ou vai estar aumentado? Eu usava uma forma bem geral de lembrar. No frêmito, que é palpação, sempre que tiver ar ou líquido, vai estar dificultado. E aí vai diminuir. Então, lembrem disso. No frêmito, ar ou líquido dificulta. E o que vai aumentar? Secreções. Secreções de muco. Por exemplo, a pneumonia, que tem muita secreção. Então, lembrem disso. Tem ar ou líquido, vai aumentar o frêmito. Tem secreção, que é considerado sólido na medicina, vai
Aumentar o frêmito. Então, diminui o frêmito, ar ou líquido. Aumentou o frêmito, é sólido. Certo? E aí, com isso, vocês vão puxando outras patologias. O que é um ar no pulmão? É um pneumotórax. O que é um líquido no pulmão? É um derrame. O que é uma secreção no pulmão? Pode ser uma pneumonia. Certo? E aí, aqui a gente tem as imagens para vocês palparem o frêmito, tanto anteriormente quanto posteriormente. Pode passar. Já na percussão pulmonar, a gente vê que mudou um pouco, né, os locais de percussão. Por que a gente não faz igual o frêmito, que é bem amplo, assim, você consegue pegar nas costas todas? Porque vocês concordam que se você percutir o osso, vai estar maciço, né? Então, sempre vocês têm que fugir do osso. Anteriormente, na parte anterior do paciente, vocês vão percutir nos espaços intercostais. Porque se você percutir uma costela, ou então a clavícula, ou então o externo, vai estar maciço. Então, sempre fujam dos ossos. E aí, a percussão pulmonar, vocês vão utilizar o flexor e o flexímero, né? Isso aí eu acho difícil deles cobrarem, a diferença do percussor e do flexímero. Mas é importante vocês saberem esses nomes. E aí, vocês vão percutir para produzir os sons. Vocês vão avaliar a densidade desses tecidos. E qual é o som normal do pulmão? É o claro pulmonar. Vocês têm que lembrar, inclusive, os outros sons, porque vocês tiveram aula de exame físico. Então, claro pulmonar é exclusivamente do pulmão. Timpânico é para órgãos ocos, por exemplo, o estômago. E o maciço é para órgãos, então estruturas que não são ocas, né? O osso, o fígado também é maciço. Então, lembrem disso. E aí, no pulmão, o que esses sons podem representar? Sons maciços, eles vão ser líquido, ou então massas. Neoplasia de pulmão, que gera uma massa, também vai ser maciço. Já os hipertimpânicos, que é quando fica realmente aquele som de tambor, vai ser ar aprisionado. Então, vocês podem pensar no DPLC, no pneumotórax. E o principal, enfisema. No enfisema é quando fica travado o ar no pulmão, que é um tipo de DPLC, né? Eu acho que vocês chegaram a ver patologias. Eu estava olhando o slide, vocês viram bastante patologias. Então, enfisema e bronquite são as doenças da DPLC. O enfisema é extremamente patognomônico ser hipertimpânico o som. Então, pode ser que vocês vejam na prova que o paciente está com um som hipertimpânico no pulmão, com o frêmito tóraco-vocal diminuído. O que isso pode ser? Enfisema pulmonar. Certo? Todos vivos até agora? Sim, sim. Tudo ok, tudo ok. É muita coisa, né, gente? Pode passar. Então, aqui a gente tem os sons. Como eu falei, o som claro pulmonar, que é do pulmão. O hipersonoro no pulmão, que também pode ser hipertimpânico, o nome, é ar em excesso, ar aprisionado. Já o maciço, que vai ser um som realmente... Vocês podem bater na mesa de vocês aí. O maciço é literalmente isso. Ele é seco, é um som seco. Ele não reverbera. Ele vai ser presença de sólido ou líquido no pulmão. Vocês lembram? Pneumonia vai ser secreção. Secreção na medicina é considerado sólido. Então, a percussão vai ser sólida e o frêmito tóraco-vocal vai estar aumentado. Tome muito cuidado no derrame pleural, tá? Porque no derrame pleural é líquido. Quando a gente fala de percussão, o líquido vai ser maciço, mas o frêmito tóraco-vocal, ele vai estar diminuído. Então, tentem fazer essas caixinhas nas cabeças de vocês. Separar cada coisa. Percussão, frêmito, o que o ar, o líquido e o sólido vão gerar em cada um.
E aí depois vocês pensam nas doenças. Submaciço vai ser uma variação. Onde é que a gente pode encontrar essa variação? Aqui, no lado direito, quando vocês forem descendo, vocês vão chegar um momento que vão começar a percutir o fígado. Ou então, vocês vão para o mediastino, por exemplo, que aí vocês vão começar a percutir o coração. E por fim, o timpânico, que é literalmente o som de tambor. Você bate e consegue escutar realmente muito alto. Se vocês quiserem testar em vocês mesmos, vão percutir o estômago de vocês, bem abaixo do corpo do externo. Vocês vão conseguir ver o som timpânico. Certo? Pode passar. A ausculta pulmonar, a gente vai fazer da mesma maneira de todos os exames. É um zigue-zague. Não faça um lado e depois o outro. É zigue-zague. Para você conseguir fazer um método comparativo, certo? E aí vocês vão auscultar na região supraclavicular, que é bem... Aqui a gente está encontrando o ápice do pulmão. Aí, infraclavicular, desce para o espaço mamário, região mamária. Depois você vai para a inframamária. E aí, no porto, ele fala que depois da inframamária tem a hipocondríaca. Na minha prova, eu não lembro de ter utilizado esses nomes. A gente só falava inframamária. Mas vocês podem falar que esse ponto 6 é uma região inframamária que está quase na região do hipocôndrio. E aí, do mesmo jeito, vocês vão sempre pensar o que que o ar causa e o que que o líquido causa, o que que o sólido causa. Sempre. Isso aqui vai cair muito na prova de vocês. Quando tem ar, presença de ar, lembra, ar e líquido, eles vão criar uma barreira. Então vai ficar mais longe de você escutar. Então vai reduzir. No líquido do mesmo jeito, vai reduzir, que é uma barreira. Vocês concordam que o vácuo, ninguém consegue escutar nada? É como se esse ar que tivesse no espaço entre as pleuras, no espaço entre o pulmão e a cavidade pleural, criasse um vácuo. Então, vocês não conseguem escutar nada. Já, se tiver, ó, como muda, presença de secreção, você também vai diminuir. Esse aqui é o ponto-chave da ausculta pulmonar. Pneumonia, você vai diminuir o murmúrio vesicular. Por quê? Porque vai dar lugar a outros sons. Talvez uma crepitação, dos sons que são patológicos, né? Vocês não vão mais escutar o murmúrio bonitinho. Vocês vão escutar, literalmente, pipoca. Acho que crepitação, o melhor jeito de falar é pipoca. Parece pipoca estourando. E aí, o registro normal da ausculta pulmonar é murmúrio vesicular global. Pode passar. O murmúrio vesicular global é porque na região dos pulmões só existe som vesicular. Ah, mas e os outros? Os outros, eles vão estar em outras regiões anatômicas, que são os brônquios e a traqueia. Com certeza vocês fizeram a prática disso e vocês conseguiram perceber a diferença de cada um. O som bronquial, som traqueal, ele é muito alto. Ele é você realmente consegue escutar o som reverberando em toda a parede da traqueia. Já o vesicular, ele é um pouquinho mais delicado. Mas, de toda maneira, o que vocês precisam saber daqui? Que o pulmão tem um som vesicular universal. Pode passar. Aqui é outra coisa que vai cair. Eu tô falando que vai cair porque o Dr. Paulo pediu pra gente falar isso com vocês. Então, eu acredito muito na lei da atração de que vai cair. Ele não pediria à toa. Eu não tô com um mouse para poder mostrar cada uma para vocês. Mas vocês precisam lembrar das linhas, principalmente external, que é a do meio, hemiclavicular,
que vocês vão pegar no meio da clavícula e vão passar a linha, certo? Entre a linha hemiclavicular e a linha external, vocês têm a linha para-external, que é passando do ladinho do externo. Não está nessa imagem, certo? Ela é a linha para-external. Agora, indo para o outro lado da hemiclavicular. Depois da hemiclavicular, vocês vão ter a axilar anterior, que aí é o limite que vocês vão colocar na ausculta, na percussão do pulmão anterior, certo? Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Sim. E aí, outra localização anatômica importante para vocês percutirem é, vocês vão procurar o manúbrio que é esse ângulozinho aqui, ó. E aí, vocês vão puxar para o lado. Quando vocês puxarem para o lado, vocês estão percutindo o segundo espaço intercostal. E aí vão descendo. Isso vai ser importante para cardíaco também, tá bom? E aí, outras coisas importantes é o rebordo costal, que é onde vocês vão começar a escutar um som submaciço do lado direito. Indo para lateral, vocês vão ter a linha axilar anterior, média e posterior. Tranquilo. Mas o que vocês precisam lembrar? O que vocês estão percutindo de cada lado? Porque a gente sabe que do lado esquerdo, você só tem 2 lobos. Por quê? Porque a gente tem um coração. O coração ocupa muito espaço. Então, você só vai ter 2 lobos. Do lado direito, você tem 3. Então, quando você vai percutir o lado esquerdo, você só está percutindo o lobo superior. Quando você vai para o lado direito, você consegue percutir superior e médio. Qual é o melhor local para percutir as bases pulmonares? Posterior, entre T10 e T12. Todo mundo conseguiu acompanhar? Muita coisa, né? Muita coisa. Parece que eu falei grego, né, agora. Pode passar. Posso sim, Lavanda. Você quer a parte das linhas, né? Beleza, então vamos de novo. Na parte anterior, você inicia falando sobre a linha médio-external, ou então linha external, que é essa bem do meio. Ela passa no meio do externo. E aí, quando você vai dividir cada lado, você tem 3 linhas principais. Tem a médio-external, a hemiclavicular porque está no meio da clavícula, e a axilar anterior. Entre a linha hemiclavicular e a linha médio-external, vocês têm a para-external. A para-external é uma linha que passa do lado dos limites do externo. Por que é importante vocês mais do lado, viu, Emanuele? Não está nessa imagem a linha para-external, tá bom? Ela fica literalmente entre a linha médio-external e a hemiclavicular. Por que é importante vocês saberem a para-external? Porque eles podem perguntar a localização anatômica de onde você está percutindo. Vocês lembram que eu falei que vocês não podem percutir osso? Então, pronto. Então, vocês não vão percutir em cima em cima do externo. Vocês vão percutir do ladinho dele, na linha para-external. Principalmente para as mulheres, porque tem os seios. E não tem como você percutir tão bem em cima do seio, porque não vai conseguir ter o som. Então, vocês vão percutir ou na linha para-external ou na axilar anterior, nas mulheres. Anteriormente, essas são as principais. Médio external, para-external, médio clavicular e hemiclavicular, na verdade, e axilar anterior. Indo para visão posterior da pessoa, na dorsal, a gente vai ter a linha vertebral, que é a do meio. E ela vai ser para guiar também a percussão,
Porque na percussão posterior, vocês não podem percutir em cima da escápula. Então, vocês vão percutir na linha paravertebral. Paravertebral é porque passa do lado das vértebras. Beleza? E na parte lateral, vocês vão fazer uma diferença entre o lado direito e o esquerdo. Primeiro, as linhas que vocês vão se basear é a linha axilar anterior, axilar média e axilar posterior. No lado direito, o pulmão direito tem 3 lobos. Já o pulmão esquerdo tem 2 lobos. Por quê? Por conta do coração. Certo? Inclusive, na minha anatomia, muita gente perdeu o ponto porque na peça que eles colocaram do pulmão, não dava para ver a lateral e nem a posterior, você só conseguia ver de frente. E aí ele botou o adesivo em cima do lobo médio do pulmão direito. E muita gente marcou que aquele lobo era o inferior. Então não façam isso. Tem que se atentar quantos lobos cada pulmão tem. Então, quando a gente vai para a visão lateral, se você está percutindo no lado direito, você está percutindo pulmão superior, lobo superior e lobo médio. Já se você for para o lado esquerdo, você está percutindo lobo superior, porque não existe lobo médio no esquerdo. Deu? Vamos passando, então. Essa aqui é uma imagem que vai cair na prova também, tanto na prática quanto na teórica. Eles podem até não perguntar as linhas, mas eles vão perguntar as regiões, certo? E aí, pronto, nessa imagem dá para ver o que é a linha paraesternal. A linha paraesternal é essa linha que está fazendo assim, no 6, 7 e 8. Essa é a linha paraesternal. E as regiões é fácil de lembrar, por conta da anatomia em si. Região supraclavicular, que é em cima da clavícula. Infraclavicular, embaixo da clavícula. Bem tranquilo. A gente tem a mamária, que vai ser no mamilo mesmo, nas mamas. A gente tem a inframamária, e como eu falei, na minha época a gente não falava região hipocondríaca, até porque hipocôndrio já tem outros órgãos associados. Mas, se eles perguntarem, vocês vão falar região inframamária, quase na região do hipocôndrio. Essa imagem ela é bem distorcida, tá? Então, se baseie no que o professor de vocês ensinou. As outras regiões não são tão importantes, supraesternal, external superior, porque essas regiões a gente não vai fazer nenhum exame. Na vista posterior, a gente tem a região supraescapular, do mesmo jeito, tranquilo, né? Escapular superior, escapular inferior, ou então infraescapular. Região interoescápulo-vertebral e região infraescapular baixa, que são as bases pulmonares. Lembrando aqui dos exames. No frame do tórax local, vocês vão palpar nas regiões de escápula superior e infraescapular, porque o osso não vai impedir de você sentir a vibração. Mas na percussão, essas regiões não podem ser percutidas. Vocês vão percutir aonde? Na interoescápulo vertebral, que é a número 4. Porque vai fugir dos ossos, para não ficar maciço. Por último, a gente vai ter o lado direito do pulmão, e a gente vai ter a região axilar e infraaxilar. Certo? Todo mundo respirando ainda? Pode passar. Show! Vamos revisar as faces. As faces, eu não lembro de ter caído na minha prova, de verdade.
na minha prova teórica, porque é muito difícil você conseguir lembrar todas as características das faces, mas tem algumas coisas que a gente consegue lembrar e que pode ser que eles cobrem, tá? Começando aqui pela coxingoide. Coxingoide pode ser chamada também de lua cheia. Ela vai acontecer por um excesso de cortisol no corpo. E esse cortisol vai gerar uma redistribuição da gordura corporal e vai concentrar no rosto, no pescoço e no abdômen. E também vai gerar uma retenção de líquidos. Então, pode ser que esse paciente tenha cacifo positivo, que é aquele sinal que a gente aperta o dedo e fica uma bolinha ainda. E outra característica é que a pele fica muito vermelha, porque como está tendo uma retenção de líquido, vocês concordam que vai esticar toda a capilaridade, né? Os capilares da pele. Então, isso vai gerar uma fragilidade capilar. Por isso que vai deixar a pessoa vermelha. Beleza? Mixedematosa. Mixedematosa, ela vai estar ligada ao hipotireoidismo. É bom vocês anotarem isso, tá, gente? Hipotireoidismo. E a base edoviana vai estar ligada ao hipertireoidismo, certo? A mixedematose ela vai ser a falta dos hormônios tireoidianos, que vai diminuir o metabolismo da pessoa. E aí vai ter acúmulo de algumas substâncias na pele. E o que que isso vai gerar? É um inchaço também, só que nesse caso da mixedematose é um inchaço duro, é uma pele seca, diferente da coxingode, que é uma pele brilhosa. Já a base edoviana, ela é do hipertireoidismo, é um excesso dos hormônios da tireoide, é uma hiperatividade. Isso vai gerar uma hiperatividade do sistema nervoso simpático. Característica principal disso aqui que pode ser cobrado na teórica. A base edoviana ela vai ter a exoftalmia, que são esses olhos saltados, que vai acontecer por causa da inflamação, acúmulo de gordura atrás do globo ocular, tá bom? Então lembrem, base edoviana, exoftalmia, que é esses olhos esbugalhados. Pode passar. Tudo ok, gente? Vocês vão falando se vocês estão com dúvida, viu? Face acromegálica. A face acromegálica, ela vai ser... Vocês sabiam que... Eu não sei se o professor falou. Com certeza ele falou, mas o Hulk... O Hulk não, o Shrek, ele foi... O Shrek foi baseado numa face acromegálica. Aí, por isso que ele tem aquela carona. Tá, voltando. A acromegálica, ela vai ser um excesso de hormônio GH, é o hormônio de crescimento. Também plausível de cair em prova teórica. E aí faz com que as extremidades e esses tecidos moles cresçam. Por isso que ele tem um nariz grande, a arcada aqui, o queixo grande, a arcada supraciliar aqui, bem grande também. Então cresce tudo. Do lado, a gente vai ter a doença, a face addisoniana. Eu não acho que ele vai cobrar isso, mas vocês têm que saber de tudo. Essa é a expressão facial que é da doença de Addison, que está ligada a uma insuficiência adrenal crônica. E aí, essa face vai alterar a estrutura muscular. A estrutura muscular, o movimento. E aí gera uma mudança na coloração da pele também. Ela tem um semblante de desânimo. Vocês estão vendo que é um semblante cansado. E aí vai causar manchas nas mucosas, tem esse olhar profundo, tem um semblante de fadiga. Mas não acho que é plausível de cair. Tem outras que eu acho que ele vai cobrar. Pode passar. Aqui a gente já está entrando em outra origem das faces. A primeira é a parkinsoniana. Gente, eu morria de medo de olhar para essa face parkinsoniana. Não sei por quê. Me dá um desconforto. E aí a parkinsoniana é quando a pessoa perde a dopamina dos gânglios da base caudal. Enfim, isso é o de menos. Mas o que vai acontecer? Ela vai perder ela vai causar rigidez muscular. Vai ter pouco movimento na face. E aí os músculos da mímica facial vão ficar rígidos. A pessoa não consegue
piscar direito, não consegue ter expressões. Então, lembrem, parkinsoniana, rigidez muscular. Isso pode ser chamado de hipocinesia. O termo médico é hipocinesia. Beleza? A próxima é a miastênica. A miastênica é a miastenia graves, que é a doença, ela é uma doença autoimune, que os receptores de acetilcolina vão ser bloqueados. E aí, os músculos da pálpebra, que são pequenos, né? Eles vão fadigar, eles vão cair. Então, a pessoa vai ficar com esse olhar caído. Certo? Pode ser chamada de ptose palpebral também, né? Pode passar. Paralisia facial periférica. Vai ser uma lesão no sétimo par craniano, que é o nervo facial. E aí, esse nervo que comanda os músculos, né? Ele simplesmente perde o tônus. Ele vai perder o tônus e a movimentação dessa musculatura, só que de um lado. É unilateral. A pseudobulbar geralmente é chamada de face do riso, porque a pessoa fica com essa expressão meio assim. Tá vendo que ela tá assim, ó? Muito marcante na neurologia, porque vai ser literalmente a desconexão entre o que o paciente sente e o que o rosto move. E aí vai ter uma imobilidade facial, vai ser meio inexpressivo no repouso, é face de máscara que chama. A paciente vai apresentar crises de riso ou então de choro. Então, é muito marcada por isso. A face não consegue falar, demonstrar o que você está pensando. Por isso que fica com esse choro, com um riso espasmódico que chama. Tudo bem até aqui, gente? Todo Tudo mundo. sim, tudo sim. Estão gostando? Estão gostando? Muita coisa, né? Parece uma aula de grego. Pode passar. Tá ótima a aula. A próxima é a face mitral. A face mitral, eu não sei, algumas pessoas devem saber, mas no nosso coração tem uma válvula chamada mitral. Então, essa face vai estar ligada ao coração. É literalmente a dificuldade do sangue passar pela válvula mitral. E aí vai causar um congestionamento sanguíneo nos pulmões. E isso pode dar um reflexo na dilatação de pequenos vasos nas bochechas. O que eles podem cobrar? A relação sistêmica da face mitral com o que está acontecendo no corpo. É lembrar que vai ter esse congestionamento sanguíneo. Já a face etílica, tranquila, né? De saber. Etílica, álcool. É uma pessoa bêbada. E aí vai causar essa queda dos músculos, vai ter uma hipotonia, a pessoa vai ficar um pouco delirando. E aí, qual é o importante de saber? Isso aqui a gente vai ligar para o clínico. Um paciente com face etílica, ele pode ter danos hepáticos, que aí vai gerar uma alteração na circulação, vai ter aparecimento de microvasos, enfim. Pode passar. Face. Manu, pode passar. Face adenoidiana. Adenoide são estruturas que a gente tem na nossa garganta. E aí, quando ela está inchada, ela vai causar uma obstrução na passagem de ar, principalmente pelo nosso nariz. E aí, essa obstrução da passagem de ar vai fazer com que o paciente seja obrigado a respirar pela boca. Por isso que fica com essa boquinha aberta. E é desde a infância, tá? Isso aqui é um problema crônico. E aí vai alterar o desenvolvimento da face e dos ossos. A gente consegue ver aqui do lado esquerdo um paciente novinho. Ele está ainda no início. E no lado direito a gente vê uma paciente que já está mais
desenvolvida, né? A gente vê que ela não é mais tão novinha. Mas tá vendo como isso prejudicou a formação da mandíbula dela? Os dentes dela estão prejudicados. Enfim, isso é uma doença crônica também. Face mongoloide. Gente, eu não gosto desse nome, não sei por quê. Mongoloide, acho tão brusco, mas é o jeito. Mas é a face ligada à síndrome de Down, né? Que é uma trissomia do 21. E aí vai ter esse desenvolvimento diferente nos ossos, nos tecidos. A prega no canto dos olhos também vai estar diferente, a base do nariz vai estar mais achatada. Então, face mongoloide ligada à síndrome de Down. Pode passar. Eu acho que essa é a última. Face leonina. Face leonina é ligado à hanseníase. Se você estiver anotando, é importante anotar esses pontozinhos, viu, gente? Leonina, hanseníase. Principalmente, hanseníase já crônica, né? Que a pessoa não tratou bem. Vai causar, o bacilo da hanseníase vai infiltrar na derme, de forma difusa mesmo, na derme inteira, e vai causar esse espessamento da pele, vai destruir os folículos pilosos. E aí a pessoa não tem sobrancelha, porque destruiu o folículo piloso, certo? Não tem barba também, bigode, nada disso. E por fim, a face hipocrática. Essa face, ela vai estar relacionada à falência de múltiplos órgãos, ou então desidratação severa, perda de gordura. E aí, isso vai estar ligado a um paciente que basicamente está em fim de vida. É uma pessoa que não vai sobreviver, muitas vezes. O corpo geralmente está em estado de choque, ou então um estado de caquexia extrema, que são duas situações que geralmente levam a óbito. Certo? Pode passar. E aqui eu fiz uma tabelinha para vocês terem de forma mais resumida o que cada uma pode ser. E aí lembrem principalmente das doenças. Hipotireoidismo, hipertireoidismo, tudo isso aqui é muito importante. Pode passar. Nessa parte, vai demorar um pouco para carregar, talvez. Vão sim, eu vou mandar o slide para vocês, tá? Eu vou terminar de alterar e envio no final da aula. As marchas. As marchas, eu coloquei vídeo de todas, tá? E aí a Emanuele vai ter que sair despausando os vídeos. Vamos começar pela marcha cerebelar. A marcha cerebelar, ela vai ter um negócio assim dos lados. Ela também pode ser chamada de marcha atáxica. E aí a pessoa tem uma lesão no cerebelo. Cerebelar, cerebelo. Que é o órgão que é responsável pela coordenação motora, equilíbrio, precisão de movimento. E aí, geralmente, ela é chamada de marcha do embriagado, por conta dessa instabilidade. Pode soltar aí o vídeo. Ele é curtinho, eu acho. Eu já Acho tinha que... soltado ele já. Ah, tá. Então, todo mundo percebeu, né? Então, vai ter uma base alargada. Vai ter uma base alargada. A pessoa não vai andar com os pezinhos juntos, vai andar com os pés bem separados. Vai ter uma oscilação do tronco. Ele anda em zigue-zague. Então, vocês podem associar que é a marcha do bêbado. Mas lembre que é uma lesão cerebelar. Dá pra ver, né? Show. Vamos para a marcha vestibular. Eu vi que vocês estavam olhando alguns nervos cranianos já, né? Na aula de cabeça e pescoço. Marcha vestibular. Pode soltar, se quiser. O paciente com lesão vestibular apresenta laterofunção quando anda. É como se fosse empurrado para o lado quando tenta se mover em linha reta. Se o paciente é colocado em um ambiente amplo e solicitado a ir de frente e voltar de costas com os olhos fechados, descreverá uma figura semelhante a uma estrela, daí ser denominada também marcha e estrela. Show. Como a moça do vídeo falou, né? Também é conhecida como marcha em estrela.
É um padrão de pacientes que têm distúrbio no sistema vestibular, que é o labirinto, o nervo vestíbulo coclear. E aí, a instabilidade, vocês percebem que são duas marchas que têm instabilidade. Mas a instabilidade da vestibular é só em uma direção e depois vai para outra. Ou então nem vai, geralmente é do lado da lesão. Se você está com lesão no ouvido esquerdo, você vai ir em direção à esquerda. Na cerebelar, não. A cerebelar, ela é instável em todas as direções. Então, eu acho que o que vocês têm que saber é basicamente isso, dessas marchas aqui. Não vou adentrar muito nas patologias e tal. Pode passar. Marcha ceifante. Pode soltar o play aí. The gait that I'm going to demonstrate now is the hemiparetic gait. This gait, if we were to demonstrate it, we need to be able to show the extension of the leg and internal rotation. So the leg is too long. We get circumduction with the paretic side. But very importantly as well is that the upper extremity is very much involved. And so there's adduction of the shoulder, flexion of the elbow, pronation of the wrist, the thumb is tucked under, and a cortical fist. So this is the position of the hemiparetic gait, with the other side being normal, having normal associative movements. Pronto. A marcha ceifante também pode ser chamada de marcha hemiparética. E ela é um padrão de marcha pós-AVC, geralmente. É quando a pessoa sofre lesão em um dos hemisférios do cérebro. Então, ela vai ter uma fraqueza de um lado do corpo. Então, ela vai andar arrastando o pé em círculos. Um pé vai normal e o outro vai em círculos. Vamos para a próxima, marcha em tesoura. Nesse caso, pode também ter, não literalmente arrastando, mas tipo assim, levando o membro, mas nesse movimento. Se eu não me engano. Pode levantar um pouco, mas não é comum levantar muito. Porque geralmente está ligado a uma fraqueza também. Certo. Mas o característico mesmo é ser um andado em semicírculos, tá? Marcha em tesoura ou espástica. Os dois membros inferiores enrijecidos e espásticos permanecem semifletidos. Os pés se arrastam e as pernas se cruzam uma na frente da outra quando o paciente tenta caminhar. O movimento das pernas lembra uma tesoura em funcionamento. Este tipo de marcha é bastante frequente nas formas espásticas da paralisia cerebral. Esses vídeos são ótimos, né, gente? É bem resumido. Eu gostei muito. Tá. Marcha espástica, ou então marcha em tesoura, como a moça falou, paralisia cerebral. E aí ela vai ser característica de uma rigidez muscular. Ao contrário das outras, que geralmente são fraqueza, que é uma rigidez muscular extrema. E aí vai ter esses movimentos involuntários de aproximação das pernas. E aí, tipicamente, ela é bilateral. As duas pernas vão fazer esse movimento de cruzamento. Pode passar. The next gait is going to be that of a neuropathic gait in which the distal lower extremity is affected. For this particular gait, the person has the inability to dorsiflex the foot, and so the foot is actually a foot drop, and the person must step high in order to clear the foot. So if I don't step high enough, I'm going to drag the toe of the shoe, and so what happens is the person steps high to be able to clear the foot. As the foot drags. Beleza. Marcha escarvante. Marcha escarvante, ela tem esse nome porque parece que a pessoa está realmente escavando o chão. Ela é muito característica de ser chamada de pé caído. Então, podem anotar, marcha escarvante, queda do pé, ou então pé caído. E aí, o nome dela é justamente por isso. A pessoa parece que está escavando o chão. Então, uma pessoa subindo escada, enfim. E aí, uma elevação excessiva do joelho para compensar o pé que está caído. Então, o comum é ver isso, uma elevação excessiva do joelho e um pé que não dobra, ele fica caído assim.
Eu acho que, em geral, é isso. Estou that there fazendo will bem be a geral. waddle as the Pode ir, pode passar. pelvis will actually drop, come back up, drop on the other side, and go back and forth instead of being nice and perpendicular to where it should be to the leg. So again, this is what it would look like if I'm going to walk. As I take this step, the pelvis will drop. I'll shift this way, and then as I come through, I'll shift this way. The pelvis will drop on the opposite side, and there will be a waddle. I'm in the hyperlordotic position, trying to maintain my balance. A marcha miopática, a gente falava que muita gente queria ter ela. Que é uma marcha bem engraçada, né? Que a pessoa fica, tipo, rebolando, literalmente. Ela também é chamada de marcha de pato. E aí, o padrão dela é justamente porque a pessoa vai perder a força dos músculos da cintura pélvica. E aí, ela vai ficar com esse gingado lateral. É um balanço lateral, que o paciente vai ficar inclinando o tronco para o lado oposto da perna que está dando passo. Pode passar. São as duas últimas já. This gait is the gait that is a hypokinetic gait. The prototype is Parkinson's or Parkinsonian type of gait, in which the patient will have a posture in which he'll be stooped over, leaning forward, and then will have difficulty as far as initiating gait. When the gait is initiated, there are small steps. Oftentimes there's a tremor associated with this. And as the gait progresses, there may be a picking up of speed, or what's called a fenestrated gait. And then in turning, instead of having the normal turning, the patient will turn en bloc, which means they'll turn almost as a statue moving around. And then, again, having difficulty starting in the marche petit pas. Esse aqui é muito plausível de cair nas provas, principalmente para diferenciar a marcha parkinsoniana da marcha sênior. A parkinsoniana, ela vai estar ligada à doença de Parkinson, principalmente, ou então outras síndromes parkinsonianas. E ela vai ter uma rigidez e uma dificuldade de iniciar o movimento. Vocês perceberam que ele demora um pouquinho para iniciar o movimento? Ele começa a patinar assim, mas não começa logo a se movimentar. E aí é muito característico ver o paciente nessa postura em flexão, com esse tronco para frente. E os joelhos sempre levemente flexionados também, tipo buscando o centro de gravidade. E os passos são bem curtos e arrastados, são bem rapidinhos também. E aí o paciente começa devagar e, de repente, acelera o passo. Como se ele estivesse atrás do próprio centro de gravidade para ele não cair. Tá? Pode botar outra. The last gait that I'm going to demonstrate is the ataxic gait. In the ataxic gait, the patient has difficulty narrowing the station and maintaining balance. So typically they'll have a wide stance, is trying to maintain balance, and that there oftentimes will be unsteadiness in the trunk. So there may be some truncal titubation, which is an anterior-posterior to have a tremor at about 3 hertz. And there's also a tendency to lunge or to jerk sideways, and the patient then has to catch themselves. Of course, one of the ways to bring out this particular type of problem is to narrow the station, asking the patient to walk tandem. So if I then am ataxic, I then try to walk tandem, then I'm going to have difficulty walking. Gente, eu deixei o vídeo rodar porque é bem interessante o jeito que esse rapaz está atuando, né? Parece muito real.
Mas eu vou pedir desculpa, porque esse aí não é a marcha talonante. Eu tô vendo isso agora, assim, que eu só peguei pelos nomes. A marcha talonante, depois eu vou até apagar, tá? E aí mando de novo. Aqui tá como a tática, ó. Pois é, a marcha talonante, na verdade, é aquela que o paciente pisa com muita força no chão. Ele não sente a sensibilidade nos pés mais. Eu vou procurar um vídeo dessa. Eu acho que é porque em outras literaturas, a marcha atáxica, na verdade, é essa marcha sem muito equilíbrio. Mas a talonante lembra, o paciente não tem sensibilidade nos pés, então ele vai bater os pés no chão, Eu vai vou bater tentar o calcanhar. reproduzir aqui. Peraí. Um minuto. Eu não sei se eu encontrei um. Acho que é um aqui. Deixa eu dar uma noite. Aqui, ó. Show, pronto, é essa aí. Eu devo ter copiado errado o link. Valeu, viu, Emanuel? Você é show. E aí a talonante é essa, é um olhar fixado no chão, a base bem alargada, os movimentos bruscos de bater o pé. É basicamente isso, é perder a sensibilidade dos pés. Pode passar. Ih, gente, tem mais duas. Não tava lembrando. Pronto, a antálgica ou então claudicante, né? É uma pessoa que tá mancando. É uma marcha que tá mancando. Simples assim. E aí pode ter várias causas, né? Pode ser um trauma, ou então um defeito do sistema nervoso, estímulo doloroso, pode ter várias causas. Basicamente, um paciente mancando. Aí a próxima é a Você já ouviu falar Pode falar, desculpa. Pode Ah, tá. soltar. sobre marcha tipo Trendelenburg? Esta é a marcha tipo Trendelenburg, ocasionada principalmente pela insuficiência do músculo glúteo médio. Músculo esse que é o principal estabilizador do quadril. O tratamento dessa condição inicialmente é conservador e visa o reforço dessa musculatura. Iniciamos com medicações analgésicas anti-inflamatórias, quando for o caso, e exercícios de fisioterapia. Na falha do tratamento conservador, pode estar indicado o tratamento cirúrgico. Se você gostou desse conteúdo e quer mais dicas como essa, então aproveita e segue o nosso perfil. Eu sou o Dr. Edir Sokol, médico ortopedista, com foco em cirurgia do quadril, medicina esportiva e emagrecimento saudável. Vocês lembram que a gente viu a marcha miopática, que é a do pato? Que também é uma fraqueza, né? No Porto, ele considera quase sinônimo. O que diferencia é o que a Trendelenburg é um sinal de gravidade que geralmente pode levar o paciente a uma cirurgia para corrigir essa paralisia. Geralmente está ligado a uma paralisia, não somente uma fraqueza. É uma paralisia dos músculos abdutores do quadril, principalmente o glúteo médio. É bem mais específico, mas a Trendelenburg ela vai afunilar mais ainda. A miopática vai ser uma marcha que também vai ter esse caminhar de pato, né, que é chamado, que vai ter essa alteração no quadril, só que geralmente ela é bilateral e não tem indicação cirúrgica, somente fisioterapia. A Trendelenburg não, geralmente a Trendelenburg ela vai estar mais de um lado e ela geralmente está ligada ao glúteo médio. E aí pode ser indicativo para cirurgia. Pode passar. Agora sim, gente, a última, eu tava mentindo para vocês direto, né? Marcha senil, o sênior. Diferente daquela que a gente viu, né? Que é a parkinsoniana, a senil ela não tem aquela dificuldade de iniciar, que é tão longa aquela dificuldade. Ela é característica de passos curtos, lentos, base alargada também. Ela não balança os braços, porque normalmente a gente anda balançando os braços, né?
A senil não, a senil ela deixa os braços bem parados, praticamente. Também tem essa postura de flexão do tronco e também tem os pés arrastados. A grande diferença é, ela não é propulsiva, ela não começa a acelerar. E ela também não tem uma dificuldade muito grande de começar. E aí pode estar ligado a várias coisas, né? Senil é idade. Tudo que vocês lerem com essa palavra é porque é relacionado à idade. Pode ser uma sarcopenia, pode ser alteração sensorial, medo de cair. Show? Pode passar. E aí eu coloquei essas imagenzinhas, porque pode ser que, na prática, o Jorge pegue algumas imagens e pergunte, que marcha é essa? Essa do meio, que é a ceifante, está muito característica. Então, pode ser que ele cobre, nada é impossível. Show? E aí vocês vão ler esse material depois. Também tem aí mais uma tabela para vocês relacionarem as doenças. E slide finalizado. Vocês viram que eu passei outro link? Eu queria muito poder compartilhar minha tela, galera. O link das questões? Isso. Ali é uma plataforma que eu gosto muito, que dá para fazer uns jogos mais bonitinhos. Fica mais legal de estudar. Não vai dar tempo da gente fazer tudo. Vocês querem esticar até 11h30? Que aí dá tempo da gente falar pelo menos de respiratório. Show, são essas mesmas. Tá vendo como é bonitinho? Bota em tela cheia, Manoel. É do lado do sonzinho aí. Esse aqui é para vocês, tá? Para vocês treinarem. E aí, vamos falar algumas coisas, né? Alguns conceitos. A primeira questão é bem tranquila, né? Qual é a frequência respiratória considerada normal para um indivíduo adulto em repouso? Tranquilo, né? Essa aqui para todo mundo. 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. E aí, nessa questão, eu queria perguntar algumas coisas. Além do eupneico, quais são os outros termos que a gente pode falar na semiologia respiratória? Agora é a hora de vocês falarem. Apneico Bradipneico, também. taquipneico, né? Bradipneico. Show. Isso tudo relacionado à frequência, né? Isso. E se eu perguntar para vocês quais são os termos relacionados à profundidade? Profundidade? Ninguém? É o hiperpneico e o hipopneico. Ah. Beleza? Hiperpneico é uma respiração profunda. Hipopneico é uma respiração mais curta, assim, mais superficial. E aí desses dois casos podem estar relacionados, por exemplo, uma acidose. Ou então, geralmente é a acidose, que o paciente está se sufocando, literalmente. Tem um excesso de CO2 e o paciente está ficando sufocado. E ele começa a respirar com taquipneia e com hipopneia, ou seja, rápido e curto. Beleza? Então lembrem desses termos. E dispneico, o que significa? Agora, gente, vamos Ofegante. Oi? Ofegante. Não tão. É uma dificuldade respiratória, uma falta de ar. Tem um desconforto respiratório. Beleza? Pode passar. Vamos para a próxima. Aqui já tem mais cara de uma questão de prova, tá?
Ó, um homem de 58 anos procura a unidade básica de saúde com queixa de tosse persistente. O médico inicia o tratamento perguntando sobre o início dos sintomas, a presença de secreção e se há fatores que pioram a tosse, como decúbito ou o exercício. Qual é esta etapa fundamental que permite identificar padrões e fatores de alívio ou agravamento? Que etapa é essa que o médico realizou? Tranquila Anamnese, também, né? né? Anamnese. Essa é a cara de uma questão de prova, tá, gente? Os professores pegam um conceito simples e transformam num caso clínico. É literalmente isso. Vamos para a próxima. De acordo com a escala de dispneia modificada, como é classificado o grau 4? Vou deixar vocês responderem aí. É muito dispneico para sair de casa ou vestir-se? Show. É o grau mais grave, né? Grau mais grave. Um paciente relata tosse que persiste há 5 semanas após um quadro gripal. Como essa tosse deve ser classificada quanto à duração? E minha prova teve uma dessa, tá, gente? E aí, alguém? Subaguda, doutora Rayana. Show. Vocês lembram qual é a característica da temporalidade, gente? Aguda até 3, né? Subaguda de 3 a 8. E crônica após 8 semanas. Essa recorrente aqui nem existe. Vamos para a próxima. Ao examinar o recém-nascido com desconforto respiratório grave, o pediatra nota que a língua e as mucosas da criança apresentam uma coloração azulada, arroxeada. Qual o termo semiológico para esse achado e qual sua classificação específica? Tranquilo também, né? Quando a gente tem língua e mucosas, a gente está falando de uma cianose central, né? A periférica vai estar mais relacionada aos dedos. Show? Vamos para a próxima. Tô só iniciando aí a mente de vocês. Não vai dar tempo de a gente terminar, porque são 40 questões. Vocês vão fazer na paz aí, vão me mandando as dúvidas. Um paciente com histórico de insuficiência cardíaca chega à emergência com dispneia súbita e intensa. Ao tossir, ele elimina uma secreção muito fluida, com aspecto aquoso e levemente rosada. Qual tipo de expectoração descrito? Essa vai ficar com vocês também. Hemoptóica, Luísa? Eu sabia que vocês iam confundir entre hemoptóica e serosa. E eu entendo. Porque bem aqui tá dizendo rosada, né? Então dá pra pensar. Mas nesse caso aqui, é serosa. Viu? Por que que não é hemoptóica? A hemoptóica, ela é a presença de sangue, certo? Pode estar rosada? Pode. Mas ela não é aquosa. Porque a hemoptóica é uma mistura de sangue e muco. Certo? E o muco, ele não é aquoso. Então, se ele está falando, elimina a secreção muito fluida, com aspecto aquoso, vocês vão cair mais para o lado da serose do que da hemoptóica. Agora, se fosse com presença de sangue, ou então avermelhada, aí vocês iriam pensar mais na hemoptóica, tá bom? E por que que eu coloquei esse rosado, né? Que é para vocês não confundirem com mucosa, porque mucosa é totalmente transparente. Tá? Entendeu, Rayana? Entendi, Lu. Vamos lá. Próximo. Uma mulher de 35 anos queixa-se de uma dor aguda no lado direito do tórax, que ela descreve como uma pontada.
Ela nota que a dor aparece apenas quando respira profundo ou quando precisa tossir. Qual a origem provável dessa dor e como ela é tecnicamente chamada? Tranquilo essa também, né? Vamos responder logo. É a dor pleurítica. A dor pleurítica, ela é uma dor aguda, em pontadas e localizada. É literalmente na pleura. É quando o paciente respira fundo, é como se ele esticasse a pleura e aí dói, tá bom? Vamos fazer mais essa última, pode ser? E aí o restante vai ficar com vocês. E eu vou ficar de plantão aí para quem tiver dúvida. Última. Um paciente com tuberculose elimina mais de 200 ml de sangue vivo através da tosse em poucas horas. Qual a definição? Bora, alguém responde aí para fechar. Vou deixar meu contato, viu? Aqui no. Enquanto alguém responde. Chat. Cadê? Seria muito interessante mesmo. Inclusive, botava todos os monitores, né, no grupo. Eu, a Virne, o Renato, a Parlá. Seria bem interessante. Mas eu tenho que ver se pode. Porque a faculdade não aceita grupos extra. Ah, vocês têm um dimorfo funcional? Então pronto, então já tá permitido. Que aí, pelo menos, se não puder, eu e a Virne leva esporro junto. Tá, gente, vamos finalizar, né? Essa questão aí, a resposta é hemoptise maciça. Aí aqui eu vou perguntar o que significa as outras coisas. Volta aí, Emanuel. Hematêmese. Hematêmese, ela vem do vômito. Esse êmese é tudo relacionado a vômito. E aí é conhecida como borra de café. É bem preto. É um sangue pisado mesmo. Epistaxe já vai ser das narinas, é um sangramento nasal, é um sangue vivo. Hemoptise já vai ser um sangue vivo e aerado, que vem do pulmão. E aí, qual é a diferença de maciça, né? Porque tem hemoptise e tem hemoptise maciça. A maciça, ela é a partir de 100 ml. Saiu mais de 100 ml de sangue, você tem hemoptise maciça. E o escarro hemoptóico pode ser da região da laringe, da região da boca. É um escarro. É quando sai muco e um pouquinho de sangue. E esse sangue geralmente vai ser tipo umas fibrinhas assim de sangue. Estrias, pronto, lembrei. São estrias de sangue. Beleza? Vocês gostaram, gente? Por favor, façam essas questões, tá bem legal para vocês aprenderem. E aí eu tô disponível, viu, para vocês mandarem perguntas. Eu vou fazer o grupo, já que a Virnia fez, eu vou fazer também. Aí a gente conversa sobre a monitoria lá e vocês podem mandar as perguntas também por lá. Obrigada, viu, gente, pela atenção. Vocês são demais. A prova vai ser ótima. Qualquer coisa, contem comigo. Tchau, Luísa. Obrigada. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, Luísa. Muitíssimo obrigado, tá? De coração, ajudou bastante. Nada. Nada, gente.